Muito bem, estamos começando a nossa primeira aula do curso O Verso Homérico. E esta primeira aula é uma aula comparativa mais do que de exposição de um conteúdo. Ou seja, nós vamos ler alguns poemas em línguas diferentes, né? Tanto quanto a minha capacidade de pronúncia seja capaz de, né, entregar uma leitura razoável. Eh, E nós vamos ver que aquilo que nós chamamos de ritmo, que é diferente de metro, ou seja, tem dois conceitos importantes aí. Um conceito é o conceito de ritmo, outro conceito é o conceito de metro. O metro, em geral, gera um ritmo, mas há outros elementos no ritmo que não estão contidos no metro, né? Então, nós devemos pensar tanto no ritmo quanto no metro como padrões mais ou menos regulares de, de uma repetição de sons, né? Só que o metro ele é muito mais preciso e limitado do que aquilo que a gente chama de ritmo. Mas isso são conceitos que nós vamos estudar com calma a partir de amanhã. Hoje vamos ver apenas alguns poemas que nos permitam ver como o ritmo e, de certa forma, também o metro se realiza em línguas distintas, porque não é por ser tudo poesia, né, que todas as línguas fazem poesia usando os mesmos critérios. E há uma razão importante para isso, que é, aliás, uma razão de caráter histórico. E por que é uma razão de caráter histórico? Porque aquilo que nós chamamos de poesia e que né, aplicamos de modo completamente universal, vamos dizer assim, nós falamos da poesia brasileira, da poesia francesa, da poesia africana, da poesia chinesa, da poesia japonesa, da poesia russa, e a gente acaba não se dando conta que a própria palavra poesia passou a ser aplicada a um monte de manifestações literárias que eram chamadas, né, por nomes diferentes e foram culturalmente constituídas de maneira diferente, historicamente constituídas de maneira diferente. Poesia é uma palavra que vem do grego, né, que vem de poiesis, e nasce, pelo menos enquanto termo técnico, para falar basicamente da épica e da tragédia, falando especificamente da poética de Aristóteles. A gente sequer sabe muito bem como que a lírica se encaixaria nos critérios que Aristóteles estabeleceu para a poesia. Mas não eram critérios estritamente sonoros e de metrificação ou de ritmo, né? Tanto que ele exclui o próprio poema de Empédocles da categoria de poesia. Entretanto, com o tempo, e passando, né, sai dos gregos, vai para o período romano, essa palavra poesia, poema, passou a designar composições metrificadas, ou seja, composições que têm uma certa ordem de sons, uma ordem regular, né? Bom, se a ordem tem que ser regular, mas uma certa regularidade sonora que nos permita ter um, um, uma expectativa sobre o andamento daquilo que está sendo, né, lido, daquilo que está sendo entregue, daquilo que está sendo, né, a performance que está sendo feita. Mas, na verdade, a palavra poesia só se estabelece mesmo para as línguas vernáculas, né?
através do latim, e línguas vernáculas, que eu digo francês, inglês, italiano, etc., na época de Dante, né? Porque cada uma das coisas que nós chamamos hoje poesia era designada, ou o poeta, né, era designado por termos distintos nas distintas línguas vernáculas. E a palavra poesia acabou, aliás, o conjunto de palavras que tem a ver com a poesia acabou fagocitando isso tudo, né? Então, nós temos o troubadour, nós temos, né, o bardo e coisas assim, que eram aqueles caras que faziam poesia metrificada, e, e isso acabou, poesia metrificada não, composições metrificadas, e isso acabou, né, sendo chamado de poesia com o tempo, né? E com o tempo também, é, coisas que, né, manifestações literárias que expressavam alguma espécie de regularidade em em outras culturas, vamos supor, a cultura asiática, a cultura africana, passou também a ser chamada de poesia, foi contaminada pelo modelo poético europeu, que passou a competir com essas formas locais e foi ou absorvido ou simplesmente substituiu, né, tudo isso. Então, se vocês ouvirem uma poesia tradicional, aquilo que a gente chama de poesia, né, um poema tradicional japonês e um poema é, francês do século X, vocês vão ver que são coisas bastante, bastante diferentes, né? Então, a ideia hoje é ver que, a partir da ideia de ritmo, ver que a regularidade que nós vamos estudar de maneira mais profunda, usando não propriamente o ritmo, mas um metro, a partir da próxima aula, como essa regularidade ela se estabelece de maneira diferente em línguas diferentes. Então, a ideia hoje é abordar o tópico de maneira não muito técnica, né, mas apenas chamando atenção para elementos que constituem essa regularidade, ou mais ou menos regularidade. Sei que o texto aqui, texto 1 é o hino de Cædmon, que é talvez a primeira manifestação poética, que hoje nós chamamos de poesia da língua inglesa, mais especificamente do anglo-saxônico, que está na história eclesiástica do Beda, né? Cædmon seria um cara, um monge qualquer que tenha sido abençoado, que teria sido abençoado com um grande talento para poesia no momento da sua conversão, algo assim. Essa história não é de interesse primário para nós agora. Mas eu não vou começar pelo texto 1, então eu vou pedir que vocês consultem os textos que vocês têm, que eu vou fazer uma leitura meio aleatória aqui. Eu vou começar por aquilo que nós conhecemos mais, ou pelo menos nós, os brasileiros aqui, que certamente brasileiros e portugueses conhecem pelo menos as duas primeiras estrofes dos Lusíadas de cor, né? Aqui, esse um, dois aqui não são versos, né? Eu estou me referindo à estrofe. Eu estou usando a edição, a edição da Nova Aguilar, que na verdade foi realizada pelo... Que interessante, cadê o nome? Eu esqueci o nome. Ah, sim. O Antônio Salgado Júnior, que é talvez a edição de referência, a principal edição de referência dos Lusíadas. Mas não é um texto muito complicado, então não é um problema, se vocês usarem qualquer outra edição, né? Nós temos aqui, eu vou fazer a leitura dessas duas estrofes. Então, esse 1, 2 aqui nomeia a estrofe 1 e a estrofe 2. Eu escolhi duas estrofes justamente porque a sintaxe do período acaba aqui, né? Então, vamos lá. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana
Por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram o engenho e arte. É uma leitura muito ruim da minha parte, porque não tem emoção, muita emoção, mas a ideia aqui é entender o fluxo, né, dos sons. Você tem eh, partes mais energéticas e partes menos energéticas, né? Você tem, pensando, se nós pensarmos num tambor, por exemplo, nós conseguimos pensar na ideia de ritmo de maneira mais clara. Se você tem algum tum, tá, tum, tá. Então, vamos pensar mais ou menos, né, a partir, a partir daí. Só queria fazer uma pequena nota sobre a minha pronúncia desse segundo verso, né, que da ocidental praia lusitana. Aqui eu estou tomando não ocidental, mas ocidental. Estou lendo este aqui como tônico, porque se não fosse assim, este seria o único exemplo nos Lusíadas inteiro da, de um acento que recairia na quinta sílaba, o que é proibido pela regra da metrificação que ele estava usando. Então, provavelmente, simplesmente houve um o que a gente chama de hiperbibasmo, né? Ou seja, o deslocamento do acento de uma sílaba para outra. Se vocês pensarem naquela música A Tigresa, do Caetano Veloso, como é bom tocar um instrumento, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de recurso, né? Você desloca instrumento para instrumento aqui, em vez de deslocar o acento em direção ao final, desloca o acento para a direção do início. Não tem maiores problemas aqui. O hiperbibasmo é uma figura conhecida em português, né? Algumas coisas, né? O que nos dá a ideia aqui de regularidade? Bom, o ponto principal é Camões está seguindo uma regra bastante clara que tem a ver com dois eixos. Um é a quantidade de sílabas que compõem o verso, o outro é onde, onde a, a tônica recai nessas sílabas, né? Todos os versos que nós temos aqui são decassílabos. As sílabas poéticas, né? Ou seja, não são exatamente as sílabas não são as sílabas que a gente faz separação de sílaba normal na escola, não, são sílabas poéticas que também a gente estuda na escola. Então, basicamente, a regra do decassílabo, que é uma regra métrica, mas essa regra métrica ajuda a gerar o ritmo, que nós vamos ver, é que você tem 10 sílabas, ou seja, você conta até a última sílaba tônica. A nossa contagem é sempre masculina, ou seja, chegando na última tônica, nós paramos de contar. Por isso que são decassílabos. Se nós fôssemos ah, espanhóis ou franceses, nós contaríamos a tônica mais um, porque a contagem é chamada contagem feminina. Hum? Então, 10 sílabas poéticas, e essas 10 sílabas poéticas são, né, há uma total necessidade que tenha acentos na sexta e na décima. Na sexta e na décima. Então, se vocês lerem, né, todos os versos, vocês vão ter acentos, pelo menos, na sexta sílaba e na décima sílaba. Os acentos que recaem antes da sexta sílaba são menos importantes para a configuração da regra do hexâmetro não, do decassílabo. E esse aqui é um decassílabo, né, heróico, né?
Então, eu não vou prestar tanta atenção nisso, porque seria um pouco demais. O que que cria realmente a ideia de regularidade? Uma das coisas é um número específico de sílabas e acentos que recaem sempre nas mesmas sílabas. Então, as armas e os barões, você tem um acento aqui na sexta. Assinalados, e você tem um acento aqui na décima. Que da ocidental, praia, você tem um acento na sexta. Lusitana, e você tem um acento na décima. Por mares nunca diantes, sexta, junto aqui, né? Navegados, décima. Passaram ainda além, sexta, da Taprobana, décima. Em perigos e guerras esforçados, guerras, né? Sexta. Guerras esforçados, décima. Mais do que prometia, sexta, a força humana. Aqui botei 11, mas décimo. E entre gente remota, sexta, edificaram, décima, na K. Novo reino que tanto, sexta, sublimaram, décima. Então, você tem, evidentemente, muita variação no que acontece, sobretudo aqui. Você pode acentuar, a depender do verso, você cria a variedade métrica, sobretudo na primeira parte do verso. Tá? Mas lendo, você sempre vai esperar que a coisa termine taran, tatatatam, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, tan, tatatatam, né? E isso cria, evidentemente, ritmo. Uma outra coisa que ajuda a criar o ritmo é a rima. Vejam que rima e ritmo têm, têm a mesma origem, né? Até muito tarde não havia exatamente uma separação terminológica entre rima e ritmo, porque a rima ajuda a criar o ritmo. Então, além dessa do ritmo interno do verso, você tem um ritmo que, né, oriundo da repetição do fim dos versos, né? Assinalados, navegados, esforçados. Lusitana, taprobana, humana. Edificaram, sublimaram. Então, a rima é algo que ajuda a compor o ritmo. E vejam, a rima já não faz exatamente parte necessariamente da figura do metro, né? Ela ajuda a criar o ritmo, mas ela não faz necessariamente parte da figura do metro. Então, basicamente, até certo ponto, a partir da Antiguidade Tardia, né, até a Idade Moderna, basicamente o que você tem é poesia rimada. A rima é que constitui o ritmo, né? Constitui a regularidade. Você tem também a figura do metro, evidentemente, mas a rima ganha uma grande importância para o ritmo. Então, até popularmente, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa, sobretudo, em rima. Poesia popular é sempre rimada. Então, você já tem dois elementos aqui. Você tem elementos de metro, e esse metro é definido por duas coisas. Ele é definido pelo número de sílabas e pela acentuação, né? Pela acentuação não é uma boa palavra, mas pela ênfase que você dá a certas sílabas. Porque você pode ter acentos que não são enfáticos, que são acentos, por exemplo, acentos musicais. Você tem, então, a rima, né? Que é a combinação, aqui você tem A, B, A, B, A, B, C, C. Você tem um esquema rímico alternado aqui, e você tem um esquema de estrofe. Ou seja, essa estrofe aqui
tem uma estrutura, e essa estrutura se repete na estrofe seguinte. Você vai ter, partindo na estrofe seguinte, né, nomeando os versos, você vai ter exatamente a mesma estrutura. Você vai ter A, B, A, B, A, B, C, C. E você vai ter acentos exatamente nos mesmos versos, né? Mas a própria estrofe é uma estrutura rítmica, né? Porque ela tem os mesmos elementos da estrofe anterior. Então você sempre tem essa figura muito regular da repetição. E esse tipo de coisa não é, evidentemente não foi Camões que inventou. Exatamente o mesmo tipo de decassílabo nós encontramos, por exemplo, no texto 3. O texto 3 tem uma estrutura estrófica, né, que são estrofes, né, feitas de 3 versos. Ah, e essa estrutura estrófica sempre faz com que uma estrofe responda a outra, de certa forma. É um outro tipo de estrutura. Mas se nós formos para a estrutura do verso, nós veremos que nós temos os mesmos acentos na sexta e na décima, porque o decassílabo que Camões usa é o decassílabo italiano, que é o mesmo decassílabo que Dante usa. E nós temos a figura da rima. Então, nós teremos 10 versos, a contagem masculina, que é a contagem que nós fazemos no Brasil, 11 se nós fizermos a contagem feminina, que é a contagem francesa. Contagem masculina, lembrando, vai até a última tônica, né? Então, nel mezzo del camin di nostra vita, camin di nostra vita. Sexta e décima, né? Camin di nostra vita. Exatamente a minha estrutura. Mi ritrovai per una selva oscura. Selva oscura. Che la diritta via era smarrita. Via smarrita. Ai, quanto a dir qual era cosa dura. Era dura. Aqui eu estou usando o texto da Leonardi, né? Alguns outros textos colocam questa. Esta selva selvaggia e aspra e forte. Selvaggia e aspra e forte. Che nel pensier rinova la paura. Sexta e décima. Agora vejam que o esquema rímico aqui é diferente. Você tem os versos são estruturados da mesma maneira, a variação métrica está sobretudo na primeira parte do verso, mas novamente nós temos obrigatoriamente o mesmo é um acento de ênfase, né? Tal como nos Lusíadas, na sexta e na décima, sempre. E temos a rima vita com rita, cura com dura, e paura. Então, nós temos A, B, né? A, B, C, B. Ura, dura, ura. E esse C, então, vai se tornar a primeira da próxima, do próximo verso, da próxima estrofe, vamos dizer assim. Eu vou usar um vocabulário não muito técnico, tá? Estou chamando de estrofe. Na próxima estrofe, assim como o B, que é o segundo aqui, vai se transformar no primeiro, né, da estrofe seguinte. E isso, né, vai indo. Então, tudo isso ajuda a criar a regularidade, o ritmo interno dos versos, o ritmo das estrofes, etc, etc. Agora, quando nós vamos, deixa eu ver, quando nós vamos para o soneto de Camões, o soneto de Shakespeare, o soneto 30 de Shakespeare, é um pouco difícil ler isso aqui, porque a pronúncia shakespeariana já é um pouco diferente da nossa, mas nós temos um elemento
que tem a ver com a própria maneira com que o, o inglês costuma estruturar os versos, né? Nós estávamos falando em estruturas de decassílabos, e esses decassílabos são marcados por 10 sílabas. O sistema é silábico, você conta 10 sílabas e essas sílabas recebem necessariamente ênfase a- na sexta e na décima. O inglês tem um sistema que é um pouco diferente de descrição do nosso, de composição. Nós temos, evidentemente, decassílabos aqui, mas esses decassílabos, eles são analisados em termos de 5 sílabas enfáticas, né, alternadas com sílabas sem ênfase. Então, enquanto nós pensamos o metro, né, o ritmo, em português e em italiano, em termos de tá, 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 é assim que fecha, o inglês pensa, sobretudo, em termos de tatum, 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 tatum. Claro que isso é uma maneira muito, muito simplista, né? Porque mesmo as que levam ênfase, umas vão levar mais ênfase do que as outras, né? Mas eles pensam em pés, ou seja, eles pensam na sequência de uma sem ênfase com ênfase, sem ênfase com ênfase, né? Que é o iambo, né? Basicamente, a terminologia é grega, né? Iambo, ou jambo, se vocês quiserem, mas iambo ajuda, porque vocês podem separar a sílaba e pensar assim, ó, iambo. Aí vocês entendem que essa aqui é fraca, essa aqui é forte. Iambo, iambo, tá? Então, por exemplo, esse poema do Shakespeare, ele é todo iâmbico. São decassílabos, porque são 5 iambos. 5 sequências sem ênfase com ênfase. Tatum, 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 né? Eu vou tentar fazer uma leitura mais ou menos próxima do que Shakespeare fazia. Mas veja que o iambo você pode trocar um deles você pode trocar a ênfase de um para outro para garantir uma certa variação, né? Mas vocês têm algo como When to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. Tem que ser past, né? I scythe the lack of many a thing I solved, and with old woes knee wail my dear times lost. Then can I drown an eye, unused to flow, for precious friends hidden death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and mow on the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances foregone, and have and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of fore-bemoaned moan, which I knew pay, as if not paid before. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored, and sorrows end. Agora vejam como é que funciona a métrica aqui. A métrica é formada assim, eu vou usar X e o acento agudo. Então você tem é, é, aqui, a primeira você pode acentuar de duas formas, né? Ou você bota um acento aqui e sem acento aqui, ou você inverte. Vamos inverter. Sem acento com acento. Você inverteu aqui,
É, opa, estou usando uso o grego, né? Longo e breve. Of sweet silent thought. Então, veja, se você fizer a contagem, você vai ter 5 pés aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o importante é que cada um desses pés tem um acento. Went to the sessions of sweet silent thought. I summon up remembrance of things past. Você tem uma estrutura feita de pés aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem os elementos dos decassílabos italianos. Porque você tem 10 sílabas poéticas, mas o que conta aqui são 5 pés. Tá? Mas você tem a figura da rima, né? E a figura da estrofe. Então, isso aqui é um soneto. Então, necessariamente, você tem uma certa quantidade de versos. O soneto em inglês clássico é formado de maneira um pouco diferente do soneto em língua portuguesa, né? Você tem uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, e como é que é couple? Um dístico, enfim. Mas você tem, ó, thought, soft, past, wast, né? Flow, woe, night, sight, gone, moan, or, friend, and. Né? Você tem essa estrutura também rítmica. E isso ajuda a entender o ritmo como, né, regularidade. Entretanto, quando você vai para o inglês antigo, para o anglo-saxônico, a regularidade se dá de maneira completamente diferente. Você não tem necessariamente um número de pés. Você tem uma regularidade que se dá, sobretudo, de forma aliterante. Ou seja, você tem um número variável de sílabas que são tônicas, né? E essas sílabas tônicas, elas são, via de regra, ou pelo menos algumas dessas sílabas tônicas são via de regra, elas repetem o mesmo som. E é um som aliterativo, porque normalmente são sons de consoantes, mas eles podem ser de vogais também, né? Então, há basicamente duas marcas aqui que são repetidas. Ou você repete as consoantes do mesmo tipo, então você tem essa aliteração, então F com F, G com G, etc., G com C, que elas são do mesmo tipo, ou você tem propriamente a assonância, só que a assonância se dá entre vogais e as vogais podem ser vogais de tipo diferente, né? Então, por exemplo, eu não vou ler ele inteiro, que eu não tenho essa capacidade, mas os primeiros versos seriam algo mais ou menos assim, né? Nu schulon herien geoforintes verd. Vejam que você tem Herian, e você tem Helforinches. Aqui você tem Meltodes, Merte, Anris, Mordredank. Então, você tem acentos, né, sobretudo nesse segundo verso. Geralmente, na primeira metade do verso, você tem 2, na segunda você tem 1, ou pelo menos 1. E é o que acontece aqui nesse segundo verso. Meo todes meart, Anris mordredank. Essa entrega, né, das consoantes repetidas junto com a ênfase, né, a sílaba enfática de cada metade do verso, cada hemistíquio do verso. Isso aqui é uma cesura, ou seja, se você divide o verso em 2, a primeira metade tem, em geral, pode ter menos, né? Mas em geral vai ter 2 sílabas tônicas com o mesmo tipo de consoante, e o próximo vai ter uma sílaba tônica com o mesmo tipo de consoante das sílabas tônicas da primeira metade.
né? Então é isso, não é a rima e não é a quantidade de sílabas que, que caracteriza o ritmo do anglo-saxão, do inglês antigo, mas é basicamente a ênfase. Então você deixa de ter um sistema silábico enfático e você passa a ter um sistema enfático, e a aliteração. A aliteração aqui eu estou entendendo a assonância como um tipo de aliteração. Então, aqui também, né, você tem Georg, Bulldor, Feder. Georg, Bulldor, Feder. Swahewundra, Getwise. Você tem essa repetição, dessa vez 4 vezes, 2 na primeira, 2 na segunda. Né? As sílabas que são enfáticas, elas são introduzidas pelo mesmo som, pelo mesmo som. Ah, Gerwes, né? Não, Gerwais. Eu estou lendo em latim, né? A pronúncia reconstituída do latim, mas é Gerwes, Gerwes. Isso aqui. Ah, agora, eu peço a vocês todos que, para a próxima aula, revejam a nossa, a nossa aula de Medéia, que está no YouTube, que nós vimos ontem. Mas, retomando o argumento de ontem, quando nós vamos para textos gregos e latinos, o que constitui o ritmo? Não é exatamente o número de sílabas, não é também a ênfase, mas a duração dessas sílabas. Constitui o ritmo, não, constitui o metro. E ajudam a construir o metro, o ritmo, outros elementos prosódicos, não é? Que fazem com que o ritmo do grego seja muito rico. Porque apesar de você ter um, um, um metro bastante fechado, né, bastante duro, vamos dizer assim, a acentuação que é a melódica ajuda a imprimir um ritmo muito diferente das línguas modernas e até do anglo-saxão. Então, dando, por exemplo, 2 exemplos aqui. Eu vou usar esse verso aqui, que é o verso 97, e vou usar o verso 99. Veja que nós temos o o iambo não, perdão, o anapesto funciona assim, você tem 2 breves, pá, 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 e uma longa. Esse é o pé. Um verso de anapéstico é formado por 2 vezes 2 pés, com uma divisão no meio. Essa divisão é chamada de cesura, que é o mesmo tipo de recurso que a gente viu lá no anglo-saxão. Você tem uma cesura na metade do verso. Aqui você também tem. Tá? No poema do Cid, você também tem, tanto que as edições do Cid separam cada verso em 2, né? Só que cada um desses elementos aqui pode ser trocado por outro, né? Esses 2 breves podem ser trocados por um longo, né? E o longo pode ser trocado por 2 breves. Então, vocês têm uma possibilidade combinatória bastante rica. Mas vejam como esse verso aqui, que é um lamento, quer dizer exatamente, ai de mim, como eu posso morrer? Você tem a seguinte divisão, né? Longa, 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 longa. Aqui você tem uma cesura, que é uma interrupção, e aqui você tem longa, breve, breve, longa, longa. E com os acentos que são melódicos, a pronúncia fica assim. Ió, moi, moi, os, anoloi, man. Não é ió, moi, moi, mas é a duração que dá todo o caráter rítmico.
Não só a duração que dá todo o caráter rítmico, né? Mas a acentuação também. Então veja, ió, moi, moi. É diferente de dizer moi, moi, né? Ió, moi, moi. Possa noloi, man. Ai de mim, como eu poderei morrer, né? E aqui você tem uma espécie de enjambement. A sintaxe começa aqui, né? Mas o verso está aqui. Você tem meter, meter, terminando o verso, que é a mãe, remove, revolve o coração, revolve a ira, e revolve a ira. Então, isso é tá, longa, longa, breve, breve, longa, fechou, né, o primeiro cólon, aí você vai ter longa, longa, breve, breve, longa. Ou seja, é a mesma estrutura. Aqui é exatamente a mesma estrutura. Você tem, dos dois casos, né, o andamento anapéstico, mas eles imprimem um ritmo, o metro é o mesmo, mas o ritmo é diferente. Então, kinei kradian, kinei dekolon. Diferente de ió, moi, moi, os, anoloi, man. Bom, não discutimos questões muito técnicas hoje, mas chegamos, ao meu ver, a um bom termo de exemplos que nós vamos elaborar mais tecnicamente a partir de amanhã. Abrirei, então, o microfone para perguntas e considerações.